Oi, meu nome é Maristela e neste canal nós falamos sobre vida, sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. E eu quero conversar um pouco sobre Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esta passagem que nos fala de algo muito precioso. Esta passagem ela tem a ver com a obediência de Abraão, porque Deus diz para ele o que ele tem que fazer. E Abraão, na verdade, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele ouviu aquilo que o Senhor disse para ele. A passagem de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele saiu sem saber exatamente para onde ele iria. Diferente de quando a gente vai ali e compra uma passagem para um lugar. A gente até não sabe como vai ser a viagem, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Mas com Abraão não aconteceu desse jeito. Este versículo, então, ele nos convida, a uma reflexão sobre a obediência. Quando Deus fala contigo, quando Ele te diz o que você deve fazer, você precisa estar realmente com seus ouvidos atentos. A nossa prioridade para que a nossa vida vá bem é ouvir o que Deus nos fala, ouvir o que a Bíblia nos orienta, ouvir o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É o primeiro passo para que os propósitos, de Deus se cumpram na nossa vida. Depende de que nós estejamos realmente ouvindo o que Ele nos fala. Abraão, então, ele não agiu por iniciativa própria, mas ele agiu em resposta a um comando, divino, de Deus para a vida dele. E aí começa então uma lição de vida para nós. Ouvir atentamente a direção de Deus para as nossas vidas. Não é ouvir o que o nosso coração fala, o que a nossa mente acha que é o certo, mas estar atento ao que a palavra nos orienta. Estar atento ao que o Espírito Santo nos orienta. E Deus fala conosco de várias maneiras, mas é importante que estejamos realmente com o nosso coração disposto a obedecer. Esse chamado de Abraão incluía renúncia, desprendimento, porque Deus exigiu que Abraão deixasse coisas muito importantes na vida dele, como certamente é na nossa vida também. Coisas que representavam segurança, que representavam a sua identidade. Deixar a sua terra, o conforto, a estabilidade geográfica, de um local que ele já conhecia. Deixar a sua parentela, os seus laços familiares, o seu apoio social. Nós sabemos, que a nossa família, ela é tudo pra gente. Deixar a casa do seu pai, o local de nascimento, as suas heranças, os seus laços. Mas ele decidiu obedecer. Seguir a Deus muitas vezes vai exigir de nós renúncia. Renunciar aos nossos apegos, ao nosso conforto, às nossas seguranças terrenas, Aquilo que, de repente, algumas coisas acabam nos impedindo até de avançar, de prosperar, porque ficamos apegados às coisas. Mas precisamos entender que existe um propósito de Deus nas nossas vidas, quando Ele nos chama a fazer alguma coisa. E nós devemos, sim, priorizar Deus acima de tudo. Priorizar obedecer. Essa passagem também ela implica, ela nos revela a natureza da fé. Ir sem saber o destino completo, ou seja, pisar num chão que você nunca pisou, você não sabe se aquele chão é seguro ou não. Abraão foi chamado para ir para uma terra que Deus ia mostrar durante o percurso. Ele não tinha um mapa completo na sua mão.
Ele não tinha realmente um ticket de passagem dizendo, né, para onde ele iria. O destino exato seria revelado passo a passo, dia a dia, situação após situação. Que lição de fé! Isso exige de nós confiança na direção de Deus para as nossas vidas. Mesmo quando o futuro nos pareça incerto ou desconhecido, nós não precisamos conhecer todo o plano de Deus, mas nós precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós. Dar o próximo passo em obediência, dar o passo para onde Ele nos indica, onde nós devemos ir. Essa passagem, então, ela é um modelo. Ela traz para nós um modelo de fé obediente, de uma escuta, né, divina, de ouvir a voz de Deus, de renúncias pessoais, obedecer pela fé. Há um Deus que guia, e Ele guia tudo, porque Ele tem um propósito maior. Ele sabe aquilo que nós realmente precisamos. Nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas, nós muitas vezes resistimos a obedecer ao comando de Deus para as nossas vidas. Nós muitas vezes queremos dar uma ajudinha para Deus. Caímos, né, na besteira, na bobagem de achar que nós temos a solução. Porém, Deus é que sabe o melhor para a minha vida. Deus é que sabe o melhor para a tua vida. O importante é viver um dia de cada vez olhando para o Senhor, procurando ouvir aquilo que Deus fala contigo. Certamente isso será bênção para a tua vida. A Bíblia tem vários exemplos, né, de pessoas que decidiram tomar decisões por conta própria e se deram mal. Pessoas que não ouviram aquilo que Deus tinha determinado. E aí, colheram fruto, um fruto amargo. Nós devemos exercitar diariamente na nossa vida o viver em obediência a Deus, o viver em obediência à sua palavra, o viver em dependência do Espírito Santo na nossa vida. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para ti. Se Ele te pedir para sair, saia. Se Ele te pedir para ficar, fique. Mas tenha certeza de que Deus está no controle de tudo. Obedeça somente. Nos vemos no próximo vídeo.